Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Um artigo anônimo publicado no The New York Times no início desse mês agitou os Estados Unidos. O autor, identificado apenas como uma autoridade de alto escalão da Casa Branca, afirma que, mesmo sendo republicanos, muitos dos que trabalham no governo Trump não estão do lado de suas políticas. Eles fariam parte da resistência, atuando na administração para controlar os seus impulsos até que ele saia. Alguns comentam até em invocar a Constituição para tirá-lo do poder. Essas afirmações foram suficientes para o presidente americano e seus defensores falarem em traição e golpe. Professor Carlos Eduardo Lins da Silva, além da polêmica das afirmações em si, a postura do jornal tem sido motivo de questionamento, né? Tem sido sim, porque artigo opinativo anônimo é uma coisa raríssima, bastante inusitado no jornalismo, de acordo com os seus cânones que foram estabelecidos no mundo ocidental. O artigo, ele tem exatamente o seu valor pela assinatura que carrega. Uma pessoa que tenha um cargo alto na Casa Branca, escrever as coisas que escreveu é altamente comprometedor para o presidente da República e é também de alto interesse público. Se você não sabe quem é a pessoa, você não sabe mensurar qual é a importância das afirmações que são feitas no artigo. Que eu me lembre, só houve um caso significativo de artigo anônimo na imprensa americana no século passado e neste século, que foi um artigo do diplomata George Kennan, que era o segundo homem na embaixada americana em Moscou, a respeito das relações Estados Unidos e União Soviética. E o anonimato naquela ocasião tinha um significado, porque se ele fosse descoberto como o autor do artigo, aquilo poderia não só colocar a sua própria segurança pessoal em risco, como colocar em risco as relações entre Estados Unidos e União Soviética, que em 1946, no início da Guerra Fria, eram bastante tensas. Portanto, é uma atitude que não se toma com frequência e que deve ter sempre o maior cuidado possível, se for o caso de se tomar. Não seria mais adequado, a gente pensando em jornalismo, fazer uma matéria com essa fonte, preservando a fonte, em vez de dar espaço para um artigo anônimo? Eu acho que sim, sem a menor sombra de dúvida, porque a instituição do off the record, que é a revelação de uma informação sem a atribuição de quem passou aquela informação, é alguma coisa que está muito bem estabelecida nos códigos de ética e de conduta no jornalismo ocidental. E, de fato, se o assunto era de interesse, deveria ter sido feito no noticiário do jornal, em vez de nas páginas de opinião. No New York Times, como em vários outros jornais americanos, as páginas de opinião são completamente independentes das páginas informativas. E isso eu acho até que é saudável. No entanto, numa situação como essa, eu acho que o leitor estaria mais bem servido se essas informações tivessem sido apuradas por um repórter que teria que confirmá-las com pelo menos uma outra fonte ou mais, se necessário, e que daria mais segurança para o leitor a respeito do que significa aquele texto e aquelas informações. Nesse caso específico, eu acho que o New York Times errou, inclusive porque não havia, como havia no caso de George Kennan, a ameaça à segurança pessoal do autor, seja ele quem for ou ela quem for. Porque o que há de ameaça que foi invocado como justificativa para o anonimato é de a pessoa perder o seu emprego. Mas isso eu acho que é alguma coisa que quem está disposto a denunciar a mais alta autoridade do país deve estar ciente dos riscos. Eu acho de fato que, como você sugere, o melhor teria sido fazer uma reportagem com apuração off the records em que a barra da garantia que se coloca para o leitor está mais alta do que num artigo. O professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou com Luísa Caires. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.